O presidente Lula chega hoje ao Cairo, no Egito, com uma série de compromissos que começam a partir de amanhã. Entre eles, uma reunião com o presidente do Egito, assinatura de acordos bilaterais, depois segue em viagem para a Etiópia. A Luciana Verdolim vai conversar um pouquinho com a gente sobre a primeira parada do presidente Lula fora do Brasil em 2024 no Egito, porque o Egito é um protagonista da guerra entre Hamas e Israel. Pelo Egito, por exemplo, que vieram para cá os brasileiros que tiveram autorização para sair da faixa de Gaza. Esse deve ser um dos assuntos discutidos entre o presidente do Brasil e o do Egito, não é isso, Verdolim? É isso mesmo, Colombo. O presidente Lula vai aproveitar para pessoalmente agradecer o apoio, né? Porque os brasileiros repatriados, eles conseguiram sair ali da faixa de Gaza exatamente pela fronteira com o Egito. E o governo agradece muito, admite que as negociações com o Egito eram muito mais tranquilas. Por isso, né, a avaliação que se faz é de que o presidente fez questão de fazer essa visita, apesar de 2024 ser o ano das viagens nacionais, como faz questão de ressaltar o presidente brasileiro. Lula já chegou ao Cairo, hoje o dia é livre, existe a expectativa, inclusive, dele fazer uma visita às pirâmides ali do Egito, expectativa grande, posicionamento do governo brasileiro. O presidente Lula já visitou a região e amanhã, propriamente dito, começa a agenda oficial. Tem a reunião com o presidente do Egito. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil lá na África, só perde para a Argélia. E a avaliação que se faz, além desse elogio, né, desse agradecimento por conta da situação ali na faixa de Gaza e o apoio que foi dado ao governo brasileiro, serão discutidas também a questões comerciais, a possibilidade dos egípcios autorizarem a compra, né, aqui outros frigoríficos, além dos já autorizados hoje no país, possam comercializar carne com o Egito e os países ali da região. A expectativa é de que sejam assinados acordos em várias áreas. Amanhã tem encontro do presidente com o presidente do Egito, tem encontro também com o presidente da Liga Árabe. Depois desse primeiro roteiro, né, o presidente vai seguir para a Etiópia, onde vai ter o encontro dos países africanos. O presidente brasileiro vai participar apenas como convidado, como observador, mas o objetivo nesse momento é intensificar a relação do Brasil com os países da região e discutir principalmente a questão dos conflitos armados ali também na faixa de Gaza. Nessa segunda parte da visita, expectativa também do governo brasileiro é de discussão. O Ministério das Relações Exteriores, o que já disse? Já disse que está vendo com muita preocupação a sinalização que foi dada por Israel de intensificar os conflitos, os ataques ali à faixa de Gaza. Por isso, o governo brasileiro diz que está com muita preocupação, porque a faixa de Gaza, boa parte da população local já teve que sair de suas casas, já teve que abandonar a região e é uma região onde se concentra um grande número de civis. A maior parte das vítimas civis foi exatamente na região. Um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como vem ocorrendo desde o início do conflito, é motivo de preocupação do governo brasileiro e nota do Ministério das Relações Exteriores defende mais uma vez a necessidade do fim do conflito armado. Tinha esquecido de comentar, Colombo, existe a expectativa também de negociação do governo brasileiro com o governo do Egito de uma linha direta, voos diretos entre o Brasil e o Cairo. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. O presidente Lula sempre que pode se queixa da falta de conexão entre o Brasil e países africanos, né? Recentemente foi restabelecida a linha para a África do Sul, mas há uma demanda que pode ser atendida, segundo o presidente Lula sempre faz questão de relembrar, geralmente quando visita a região. Quero ouvir o Cláudio Dantas e a Amanda Klein, porque são diversas possibilidades de assunto. O Egito e a Etiópia são dois países que recentemente aderiram aos BRICS. Portanto, também é muito provável que o presidente Lula, junto das vozes do presidente do Egito, da Etiópia, de outros líderes da África, reforce demanda, por exemplo, por reforma de organismos internacionais, como o ONU, como o FMI. O que é que você projeta, o que é que vocês projetam para essa viagem do presidente Lula à África, a primeira para fora do Brasil em 2024? Começando pela Amanda.
Colombo, o mais importante seria focar nisso, né? Nos acordos comerciais, bilaterais, falar de BRICS, falar do Sul Global, falar do Brasil, que preside o G20 de maneira rotativa, né? Falar da projeção dessa parte do mundo, da reforma de organismos globais, como você disse, para que esses países possam ter maior participação. Isso é o que interessa. Interessa a agenda bilateral, interessa ao Brasil, interessa ao Egito, que não vem muito bem das pernas no que diz respeito à sua economia. Mas temo que tudo isso será ofuscado por qualquer declaração que o presidente Lula possa dar em relação ao conflito Israel-Hamas. Até porque a gente está no momento, né, como a Luciana Verdolim apontou, no momento aí nevrálgico, na iminência de uma invasão de Israel a Rafah, que fica lá na fronteira com o Egito, a passagem pela qual tantos deslocados passaram, inclusive aqueles que voltaram ao Brasil, e você pode criar mais uma crise ali na fronteira e, por enquanto, o que a gente viu é um não sucesso, né? As mal-sucedidas até agora conversas entre Egito, Catar, Israel, Hamas, Estados Unidos, uma série de atores que tratam da libertação de reféns israelenses pelo Hamas e também de um cessar-fogo na região. Por enquanto, essas conversas, que sempre ocorrem, não produziram um efeito. Israel continua ali ameaçando a invasão a qualquer momento. Uma cidade que comporta 300 mil habitantes e tem mais de 1 milhão, ou seja, uma crise na fronteira de refugiados, etc., pode muito bem acontecer. Temo que uma declaração nesse sentido do presidente Lula ganhe mais holofotes do que qualquer outro assunto. Bom, o Brasil, acho que ele deve restringir a sua tentativa de influência em conflitos à sua área de influência, que é a América do Sul. Aliás, temos aqui na vizinhança já um conflito bastante complicado, que é o da Venezuela com a Guiana, aí em relação ao território de Essequibo. Tentar influenciar no conflito do Oriente Médio, que é um conflito histórico e cheio de nuances, né? Muito complexo, que envolve relações políticas, relações econômicas de todo o Oriente Médio. Eu acho que não é uma boa ideia. Acho que o governo Lula deve se concentrar em estabelecer, sim, relações com o Egito, por exemplo, mais intensas, relações comerciais. Nós precisamos de diversificar as nossas exportações do agronegócio. O Egito é um importante importador, 13º aí na lista de importadores. Pode aumentar, pode melhorar no seu ranking, é o maior país árabe do Oriente Médio, então pode ter um peso ainda maior nas exportações brasileiras do agronegócio. E tudo que puder melhorar, né, essa relação comercial é bem-vindo. Inclusive, essa linha direta de um voo direto aí de São Paulo ao Cairo. Então, eu acho que a visita deveria se restringir a isso. Infelizmente, ela não vai se restringir a isso. Nós, como sempre, vamos avançar nesse campo minado que é da relação de Israel com todo o Oriente Médio, e especialmente desta guerra que está em curso, guerra irregular contra o grupo terrorista Hamas.